Patriota Jeff. É o fim deles. Acabaram, né? Breno, olha só. Ação Penal 470. Eu vi o seu tweet, né, sobre a questão do Zé Dirceu, achei muito importante você lembrar, e eu me lembrei que naquele julgamento, que foi um momento importante para o Brasil 247, a gente fazia aquela cobertura apontando os abusos judiciais. A coisa que mais me revoltou foi quando a revista Veja propôs que o Roberto Jefferson fosse perdoado, né? Eu até mostrei aqui os artigos da Veja nessa linha. E o Luiz Fux faz um voto defendendo o perdão ao Roberto Jefferson, pois afinal ele havia desbaratado o esquema. Ele era um herói das classes dominantes, né? Não é de hoje que o bandido Roberto Jefferson é herói da elite brasileira. Só que não dava para defender naquele momento, não deu para tirar da cadeia, embora o Fux tenha votado nessa direção, e agora não dá para tirar da cadeia esse marginal. Mas peço para você refletir sobre Roberto Jefferson Mensalão. Diga, Bruno. Na verdade, acho que a reflexão não é só sobre o Roberto Jefferson, porque aí nós temos Tinha que ser, se houvesse um tribunal da história, se isso não fosse apenas uma figura de retórica, a respeito do Roberto Jefferson, os meios monopolistas de comunicação, e não só a Veja, deveriam ser obrigados a uma retratação em ampla escala. Porque essas personagens, Roberto Jefferson, Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, elas não existem sem que esses monopólios da mídia os transformem em heróis. Essas personagens são incensadas pelos monopólios da mídia dentro de uma operação política. A operação política que se abre com o Mensalão, ela tinha como destino impedir a continuidade dos governos do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos falando de algo que teve início há 17 anos atrás. O Mensalão irrompe na cena política em 2005, quando já era claro que o governo Lula, ao contrário das apostas iniciais, não iria fracassar do ponto de vista econômico, que seria capaz, ainda que lentamente, de colocar o país numa outra trilha de desenvolvimento, e que isso poderia acarretar um processo político novo no país de continuidade a longo prazo dos governos populares representados por Lula. Lembremos aqui, especialmente aos mais jovens, que o alvo do Mensalão, o alvo principal do Mensalão, que foi o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, não foi um alvo escolhido à toa. Tinha um objetivo muito claro diante de um Lula forte, com dificuldades de desencadear contra o próprio Lula uma operação direta, se desencadeia uma operação contra a principal liderança da história do PT depois do Lula, que era o chefe político real do PT, né? De certa maneira, se a gente tratasse o PT como uma empresa, o Lula era o presidente do Conselho de Administração, mas o Zé Dirceu era o CEO, né? Ou seja, era quem comandava o PT. Ao redor dele foi constituído, com elogios ou críticas, com erros e acertos, ao redor dele foi constituído o núcleo dirigente que havia levado à vitória de 2002 e que havia permitido ao PT chegar ao governo. Então, e era, evidentemente, digamos, olhando a prazo, Zé Dirceu era uma peça relevante na linha sucessória. Eventualmente em disputa com outros eventuais postulantes, como à época Antônio Palocci, que representava uma ala mais à direita do governo, mas era uma figura que, ao ser golpeada, traria uma crise profunda no PT. Na prática, uma crise da qual o PT até hoje, propriamente, não se recuperou completamente. Aquilo representou o Mensalão não só a queda do Zé Dirceu, mas a queda de toda a direção do PT. Porque em cascata caiu Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio Soares, que era o tesoureiro, e vários outros quadros petistas, parlamentares experientes,
O PT perdeu seu núcleo. Paulo Cunha, né, para lembrar um. Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, não é? Vários quadros da direção nacional do PT, ou quadros relevantes na construção do PT, Henrique Pisolato, outro caso. Não é? Então, houve uma rárzia contra o PT a partir do Mensalão. E o que era o Mensalão? No que ele se apoiava? No Roberto Jefferson. Qual foi a peça jornalística fundamental da acusação contra o Zé Dirceu? A entrevista de Renata Lopretti, então na Folha de São Paulo, hoje apresentadora do Jornal da Globo. Uma entrevista da Renata Lopretti com o Roberto Jefferson. Domínio do fato nasceu ali, Breno. Na verdade, 2 entrevistas, não é? Que ela faz com o Roberto Jefferson. Isso é a origem do Mensalão. É nisso que se apoia o Mensalão. Fundamentalmente no que disse Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é o mesmo Roberto Jefferson. O mesmo Roberto Jefferson do Povo na TV nos anos 80, que era uma marionete da ultradireita no Rio de Janeiro contra o Brizola. O mesmo Roberto Jefferson que foi o chefe, o cão de guarda mais fiel a Collor no impeachment. O mesmo Roberto Jefferson que era um bulldog do Fernando Henrique nos anos 90, quando então ocupava a liderança do PTB. É o mesmo Roberto Jefferson. É essa figura. Não é? Claro, também se pode criticar ao PT, ao Lula e ao próprio Zé Dirceu por ter estabelecido aliança com o Roberto Jefferson, por ter tido ilusão em quem era esse personagem. É verdade que também cabe aí uma apreciação sobre... seja, no mínimo, a falta de cuidado com quem se relacionava naquele momento. Mas, enfim, há sempre explicações históricas que podem ser dadas, a correlação de forças do parlamento e piriri pororó. Ok, mas esse é o Roberto Jefferson. E é o mesmo Roberto Jefferson de ontem. Roberto Jefferson nunca mudou. Então, é um personagem que hoje, assim, só para concluir, Léo, que caberia uma reflexão, né? Ou seja, uma reflexão, se é para ser séria a crítica ao Roberto Jefferson, e não uma hipocrisia, por parte tanto da imprensa monopolista, quanto também de vários agentes políticos e judiciais, incluindo a senhora Carmen Lúcia, se é para ser uma crítica séria ao Roberto Jefferson, é necessário olhar o que todos esses personagens fizeram em companhia do Roberto Jefferson no verão passado. Exatamente. É o que eu coloquei aqui na abertura desse programa, Breno, dizendo o seguinte: Roberto Jefferson não é apenas um bandido protegido pelo Bolsonaro. Ele foi um bandido protegido pelas elites brasileiras durante muito tempo. Mesmo tendo sido preso, porque se propôs naquela época um indulto a ele, né? Bom, vou passar para a Daphne. Ou igual, Léo, apenas para complementar, não é uma novidade isso. Não é uma novidade. Vamos lembrar de 2 outros personagens. Sérgio Moro, que hoje virou quase um consenso na imprensa monopolista, até na Globo, criticar o Sérgio Moro. Como se o Sérgio Moro tivesse ido para o lado do mal nos últimos meses. Como se ele não tivesse sido acobertado por esses meios de comunicação que agora revelam indignação contra o Bolsonaro. Como se eles não tivessem... como se essa mídia monopolista não tivesse feito parte... não tivesse chocado também o ovo da serpente. O fato, Breno, é que a mídia, né, e o capital têm bandidos de estimação. Obrigado, Breno. Obrigado, Daphne. É que talvez os verdadeiros bandidos não sejam